Eu quero te convidar a abrir comigo a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Eu irei ler o verso 22, a amada igreja lerá o verso 23, que vai ser projetado como de costume. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Que o Senhor em nossos corações aplique a porção da palavra lida. Nós iremos ministrar sobre a narrativa dessa história do capítulo 14 até o capítulo 16. E de fato lemos só 2 versículos do capítulo 15, que vai retratar o tema de nossa mensagem. O Deus que rejeita o orgulhoso e escolhe o improvável. Eu trabalhei alguns anos em Minas Gerais como evangelista, em uma cidade chamada Itabirinha de Mantena, leste mineiro. E a cidade, o povo era muito bom, e a comida também era muito boa. Lá eu conheci canjiquinha com costelinha, coisa que o Brito deve conhecer de sobra. Sopa de galinha, frango com quiabo, requeijão, a rapa do requeijão no tacho. Nunca comi um negócio tão gostoso como esse negócio, viu? Então, foi um período maravilhoso da minha vida. Lá em Minas Gerais nasceu meu filho, com sangue nordestino, mas nascido mineiro. E eu tive um estresse muito grande em Minas Gerais. Eu trabalhava com 5 congregações como evangelista, e aquilo me deu um desgaste tão grande na minha vida, e eu passei umas dificuldades terríveis de estresse. E o conselho daquela igreja decidiu contratar mais alguém para trabalhar como evangelista. Eu também era presbítero da igreja, e eles decidiram que eu iria contratar. Eu fui de férias, cansado, estressado, com o cabelo caindo de forma diferente de calvície. Eu tive um estresse alto que caía os tufos assim, fazia os buracos. Um alto nível de estresse, sem ser calvície. E novinho, né? Levando em consideração, meu filho tem 21. Então não era para ser calvo. Hoje sim, mas naquele período não. E aí eu liguei para alguns amigos evangelistas, com a ideia de convidá-los a trabalhar comigo, e nenhum deles podia. E meu irmão me indicou, então, um evangelista de uma outra denominação, e disse: você podia contratar ele. Esse cara é calvinista, apesar de ser de uma outra denominação, ele ama a doutrina calvinista, e ele precisa de um campo, ele já sofreu muito com a situação de vida dele. E eu fui, então, com minha esposa, lá no Nordeste, fazer uma visita a esse cidadão e conhecê-lo, e eu nunca tinha o encontrado na vida. E quando eu encontrei, eu olhei para o cara e disse: meu Deus, é feio demais. Eu pensei assim: que cara feio, velho. Sabe por quê? Eu não sei se você do passado já viu E.T. e Rodolfo no SBT. Ele era o ET. Era feio. Feio mesmo, magrinho, baixinho, um pouco mais alto do que ET. E quando eu comecei a conversar com o cara era gago demais. Muito gago. E ele começava uma frase e eu terminava, e minha esposa me beliscava, para eu me controlar, porque
Eu tão agitado, ouvindo ele falar, e ele... E eu queria ajudar, piorava a situação. E aí, no decorrer da conversa, eu perguntei: por que você não tem campo? Qual é a sua formação? Ele disse: eu sou bacharel em teologia e eu tenho mestrado em exegese. E eu disse assim: me mostre aí que você é formado em mestrado. Pega um texto e discorra sobre ele. E o cara, muito bom. Muito bom. E eu disse: por que você não tem campo? Por causa da minha aparência. Porque eu sou gago. Eu era evangelista, eu fiz instituto naquele período. Depois, é claro, fiz outras coisas. Mas naquele período eu tinha instituto, estava diante de um cara que era bacharel em teologia e mestre em exegese. Sem campo. Sabe por quê? Porque ele é feio e gago. Porque nós olhamos a aparência. E eu fiquei condoído com aquela situação, confesso. E eu disse assim: vamos contratar esse cara, dar uma oportunidade. Mas o pior é quando o conselho, conhecê-lo. Imagine sair de Sergipe até Minas Gerais, o gasto de passagem é caro. E dizer: nós te damos liberdade para contratar, mas você contratou esse? E mesmo assim eu paguei para ver. E pasme, eu nunca conheci um amigo de ministério, porque trabalhou comigo durante alguns anos, tão fiel, tão crente, tão amoroso, um homem de oração que amava almas de uma forma incomum. A congregação que ele trabalhou mudou totalmente o aspecto da congregação. Tamanha era a graça de Deus na vida dele. Mas como eu e o povo de Israel, quando eu tive o primeiro contato com ele, eu olhei a aparência. E muitas vezes nós tomamos uma postura assim. Nós olhamos a aparência. Nós olhamos a performance. Mas nós não atentamos para a espiritualidade. E de fato o povo de Israel, quando escolheu Saul para ser rei, eles olharam a aparência de Saul. Um homem orgulhoso, um homem inquieto e confuso, um homem que causava confusão no meio do povo de Israel, um homem que agia de forma precipitada, segundo o que nós pregamos a semana passada, assumindo inclusive o papel do sacerdote. A nossa lógica de escolher líderes é totalmente errada e contraditória aos currículos de Deus. Infelizmente, quando nós vamos escolher um presbítero da igreja, geralmente nós escolhemos por conta da amizade. É porque é meu amigo, vou votar nele. E graças a Deus nós temos um conselho muito bom, louvado seja Deus por isso, mas na maioria das vezes acontece assim. A escolha de um novo pastor para trabalhar na igreja durante alguns períodos é uma escolha feita por uma pregação. O que nós enxergamos é a performance. Não é a vida de oração. Não é a vida de comunhão com Deus. Não é a rendição e o amor que tem ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do impossível. Então, nesse texto, do capítulo 14 ao capítulo 16, nos ensina a enxergar na ótica de Deus. O Senhor não vê como vê o homem. Diz a palavra de Deus em 1 Samuel 16, verso 7. O homem olha para a aparência. O Senhor olha o coração. O Deus que rejeita o orgulhoso e escolhe o improvável.
E para isso nós iremos ministrar palavras em 3 formas, ou 3 pontos. O primeiro lugar é a queda de Saul pelo orgulho. Está no capítulo 14 e 15. Em segundo lugar, a escolha de Davi pelo coração. Está no capítulo 16, do verso 1 ao verso 13. E em terceiro, em último lugar, o contraste entre a falsa força e a verdadeira fé. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do verso 14 ao 23. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos atentar à espiritualidade das pessoas e olhar não a aparência, não a performance, nem o biotipo da pessoa, mas olhar como se encontra o seu coração. Talvez você está falando e pensando assim, o pastor está falando de performance, e ele usa uma certa performance, né? Um microfone diferente, bom, Shure, né? Um slide com animação, feito pelo Canva, dá dificuldade demais para fazer isso, e depois salvar em PowerPoint do Canva e fazer as animações dele. Mas eu quero dizer para você que isso tudo é palha, se não tiver de fato uma espiritualidade. Tudo isso não serve de nada se de fato não entendermos que o Senhor é que convence, é o Senhor que transforma, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que faz todas as coisas. Então nós precisamos compreender isso. E eu chamo a sua atenção para ler esse verso que eu já citei comigo. Diz assim: o Senhor não vê Como é que você enxerga as pessoas? Só pela aparência e a performance? É claro que nós não conseguimos enxergar o coração, mas podemos conhecer pessoas espirituais, homens e mulheres de oração, que não são fingidos, mas que de fato buscam e amam a Deus de todo o seu coração. Porque é importante entender que, em primeiro lugar, que a queda de Saul foi uma queda produzida pelo orgulho. E no capítulo 14 e 15 vai mostrar isso. No capítulo 14, quando você lê o texto, você se depara com o povo de Israel em batalha, e eles estavam com medo dos filisteus. Eles fugiram para as matas, para as cavernas, eles se esconderam. E Jonatas, sem falar com o seu pai, e vê uma grande diferença entre Saul e Jonatas. Jonatas, sem falar com o seu pai, ele pega o seu escudeiro e parte do exército e vai de encontro aos filisteus. Mas antes de ir, Jonatas diz assim: eles são incircuncisos. Eles não têm a bênção de Deus. Nós iremos ter vitória, Deus nos dará vitória. De tal forma que ele acreditou nisso e Deus o abençoou. Jonatas era alguém que confiava em Deus. E se no capítulo 13, a dinastia de Saul não fosse terminar nele, como Samuel já tinha falado, Jonatas seria um excelente rei, um homem que confiava e acreditava no poder de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela deve confiar e acreditar no poder de Deus em meio às situações adversas da vida, em meio às tempestades da vida. Nós precisamos confiar no Deus que nos dá vitória, e é essa postura que Deus deseja para você. Precisamos viver por fé. E se recuarmos, Deus não tem prazer na nossa vida. A vida cristã é uma vida de acreditar no poder de Deus. A queda de Saul foi por causa do seu orgulho.
A arrogância da religiosidade estava latente na vida de Saul. Sabe, Saul faz um voto. Jonathan não viu, saiu a guerra. E o voto é: ninguém vai comer até que Deus nos dê os nossos adversários. E o exército, desfalecendo com fome, ficaram em jejum. E nesse meio, Jonathan não viu isso, já tinha saído da guerra e encontrou favo de mel e comeu favo de mel. E as suas forças foram renovadas. E ele lutou, guerreou e venceu, porque ele acreditava no poder de Deus. Já Saul, ele tem uma arrogância religiosa que leva a quase a morte do seu filho, a confusão e medo no meio do povo de Israel. Sabe por quê? Porque faz um voto de tolo. Nós precisamos fazer e exercer todas as disciplinas espirituais, inclusive. Mas o jejum é um ato de consagração ao Deus Todo-Poderoso. Não é uma expressão de eu vou jejuar para Deus me abençoar. Eu vou fazer isso para que um milagre aconteça. Não pode se manipular Deus. Deus não é manipulado. E a arrogância religiosa faz isso. Faz com que possamos tentar manipular a Deus. Fazer uma barganha. Se eu fizer jejum de 24 horas, 48, 36, Deus vai me abençoar, Deus vai curar, Deus vai libertar. Jejum é um ato de adoração ao Deus Todo-Poderoso, onde deseja do seu povo rendição completa e absoluta. Podemos ver na vida de Saul a desobediência disfarçada de espiritualidade. E há muita gente assim, que tem uma obediência disfarçada de uma espiritualidade. Há desculpas para tudo. E algumas vezes usa a palavra de Deus para justificar os seus próprios pecados, inclusive os seus erros. A ordem de Deus é que quando desse vitória ao seu povo, quando Deus desse vitória, não deveria deixar vivo nada dos amalequitas, nem boi, nem o rei Agag. E Saul pega o melhor dos bois, preserva a vida do rei. E quando Samuel vai exortá-lo, ele se justifica dizendo: o povo trouxe para sacrificar ao Senhor. Era uma expressão de espiritualidade falsa, mentirosa e vazia. Sabe, algumas vezes nós queremos justificar os nossos próprios erros com arrogância religiosa, e isso tem causado muito dano, ou com a desobediência disfarçada de espiritualidade. Porém, Samuel, quando ouve essa palavra de Saul, ele bate de uma forma dura. E se fosse nos nossos dias, era tramontina, corte rápido. E imagine o que ele fala, e vamos falar em uma vez. Eis que o melhor é obedecer. Sabe, irmãos, nós precisamos viver uma vida de obediência ao Senhor, de rendição ao seu senhorio, de devoção e amor ao Deus Todo-Poderoso, em obediência aos seus princípios, por mais que esses pareçam estranhos aos nossos ouvidos. Nós precisamos obedecer. Parecia uma coisa boa, não vamos preservar os animais e vamos sacrificar ao Senhor os gados gordos. Mas era uma desobediência. Deus deseja que eu e você possamos obedecê-lo. E por isso o reino de Saul é rasgado.
Ele era tão arrogante que quando o povo vence e ele faz os sacrifícios e os seus soldados, no capítulo 14, vão comer a carne e eles comem carne com sangue, uma atitude de desobediência, e ele consulta Deus e Deus não responde no mesmo dia. Ele diz: o povo está em pecado. Vamos ver quem está em pecado. E eles tiram a sorte através do Urim e Tumim. 2 pedras que se usava para ver. Não é mais comum isso hoje, não deve ser assim. Mas 2 pedras que, se elas caíssem, eu não lembro se a ordem é essa, mas se elas caíssem para cima, com a frente dela para cima, Deus está dizendo sim, e eles jogavam. Se fosse para baixo, Deus está dizendo não. Se fosse uma para cima e para baixo, Deus estava mandando esperar. E eles tiraram a sorte, sabe sobre quem caiu? E deveria morrer, sobre Saul e sobre Jonathan. Depois tiraram a sorte entre os dois, e caiu sobre Jonathan. E ele disse: Deus não nos responde, porque você comeu quando eu disse que não deveria comer. Você deve morrer. E Jonathan só é preservado porque a entrega do filho, por causa do pecado, não era por Jonathan, era por Jesus Cristo. Ele só é preservado porque o povo viu a vitória que o Senhor dera sobre ele e diz: não podemos matar. Tamanha é a confusão de um líder religioso arrogante, que não entende que obedecer é melhor do que sacrificar. Em segundo lugar, a nossa pregação fala sobre a escolha de Davi pelo coração. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era alguém que amava a Deus de todo o seu coração. Ele era um adorador, era alguém que louvava ao Senhor e louvava com a expressão de adoração muito grande e rendição ao senhorio de Jesus, do nosso Deus. Deus envia então a Samuel até a casa de Davi. No capítulo 16, 15, 16, você vai ver essa realidade acontecer. E Samuel vai até a casa de Davi, a casa de Jessé, pai de Davi. E quando Samuel vê o primeiro irmão de Davi, e ele era um homem forte, de boa aparência, tinha tudo para ser um rei e um bom soldado. E ele diz assim: certamente eu estou diante do rei. Sabe por quê? Porque nós olhamos o exterior. Deus vê o coração. E sabe por que Saul tomou essa posição? Porque o primeiro irmão, ou o primeiro filho de Jessé que apareceu, ele era um homem forte. E sabe como Israel guerreava nesse período? Eles guerreavam com pedras, com enxadas, com porretes e no soco. A guerra era assim. Os filisteus, por sua vez, eles tinham espada, eles dominavam a arte do fogo e do metal. Eles tinham espada. É claro que no capítulo anterior, 14, você vê Jonathan com espada e Saul com espada, porque você vê um rei e um filho do rei. Fora isso, o povo lutava e guerreava pela sua postura. Então, quanto mais forte a paulada era, melhor para abater o inimigo. Ou a pedrada tinha mais força. E é interessante que alguém que nem é lembrado na casa do seu pai, depois que passa todos os filhos de Jessé perante Samuel, e ele pergunta: não tem mais nenhum? Porque Deus agora está falando com ele: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, estatura. Não tem mais ninguém. Davi era esquecido. Finalmente trazem Davi, um menino novo, não tinha idade para ir à guerra,
não tinha experiência de guerra, não era considerado um adulto ainda. A palavra de Deus diz que ele era ruivo, magrinho, baixo e bonito, de boa aparência. Parecido àqueles filhos de vó, criado por vó. Todo delicadinho e tal. Não era um guerreiro. Não tinha porte atlético. Era um ruivo, bonito, pele bonita, mas não dava. Deus escolhe o improvável. Quem não foi lembrado, ele foi ungido rei, porque a lógica de Deus não é a minha lógica e a sua. A lógica de Deus, ela é invertida. Saul parecia rei, mas tinha um coração orgulhoso. Davi parecia improvável, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Sabe por quê? Porque do coração procede as fontes da vida. Como está o seu coração? É um coração de alguém que ama, adora, louva, se rende, acredita no poder de Deus? Ou alguém que confia somente na performance? Em terceiro lugar, o contraste entre a falsa força e a verdadeira fé. Saul tinha uma falsa força. Davi tinha uma verdadeira fé. Você vê isso dos versos 16, capítulo 16, verso 14 ao 23. Quando o Espírito de Deus sai de Saul, acontece uma tragédia. O Espírito de Deus sai, entra nele um espírito maligno, que começa a o atormentar. Em vez de ter o Espírito de Deus, o rei tem um espírito maligno atormentando a vida dele. Meus amados irmãos, você já viu alguém endemoniado? É algo triste. Já viu alguém atormentado pelo diabo? Escravo, cavalo. É triste. É angustiante. A primeira vez que eu vi uma pessoa endemoniada, me lembro como hoje. Novinho na fé, uns 2 meses de igreja. E andando com uns irmãos jovens, mas de idade mais avançada, mas ainda jovem, e querendo aprender deles, estava na praça. E passou um irmão da Assembleia de Deus e disse: rapaz, vocês são da igreja presbiteriana? E os irmãos disseram sim. Entrou uma mulher que foi na Assembleia de Deus ontem e levantou um banco endemoniada com pessoas em cima, arrumou o banco na parede, quebrou a parede da igreja e ela entrou na igreja de vocês. Era um culto da SAF. Sabe esses cultos de oração da SAF? Quantas pessoas deve ter? Só umas 5. E a gente pensou logo, as velhinhas, meu Deus do céu, e tinha 2 que não faltava, e de fato, elas eram bem idosas e magrinhas. E os irmãos, e eu também fui no embalo, disse: vamos lá, vamos ajudar as nossas irmãs. E eu, quando cheguei lá, sabe o que é que eu vi? A mais velhinha, era 2 irmãs, Dona Tidinha e Dete, orando, a pessoa travada e de joelhos no chão, e remungando. O poder não está na performance. O poder está no nome de Jesus. Muita gente precisa ser liberta. E o rei precisava trazer paz. O rei é atormentado. É um contraste
entre a falsa força e a verdadeira fé. A provisão de Deus vem através de Davi. Davi vai tocar, e quando ele toca, o espírito maligno que está em Saul sai. Ele é liberto. Davi é como alguém, agente de Deus para proporcionar libertação, alívio e paz na vida de Saul. Sabe, há um verdadeiro contraste entre a falsa força e a verdadeira fé. Será se eu de fato acredito no poder de Deus? Será se eu acredito que o meu Deus é o Rei da paz e pode acalmar toda a tempestade, e pode trazer paz em todas as áreas e em todos os aspectos da vida? Eu preciso compreender isso, porque se eu não entender isso, o ídolo de confiar em si mesmo, ele é exposto na vida de Saul e na nossa vida também. Porque quantas vezes nós confiamos em nós mesmos? O ídolo de Saul não era somente da desobediência, mas era da autoconfiança. Precisamos, em nome de Jesus e como povo de Deus, não acreditar em nós mesmos, mas acreditarmos no poder de Deus, no poder do nome de Jesus, que é poderoso para curar, libertar, salvar, transformar e operar milagres. Nós devemos crer no Deus do impossível. O padrão moderno nos incentiva a ficarmos impressionados pelas performances, inclusive espirituais, mas não acreditarmos mais no poder de Deus. Uma certa vez, um pastor mais idoso conversou com um pastor jovem no passado, e ele perguntou assim: quantas horas você demora para fazer um sermão? O pastor mais jovem, ele disse assim: eu demoro mais ou menos de 20 a 30 horas para fazer um sermão. É claro que naquele período as ferramentas não tinham a que tem hoje, tipo um Logos, que dá uma facilidade violenta. E aí o pastor disse: você ora quanto tempo para pregar o sermão? Uns 15 minutos. Nós somos influenciados a confiarmos em nós mesmos e não confiarmos em Deus. A ideia do pastor mais idoso disse: porque se não inverte, ora 30 horas e estuda 30 minutos, não precisa ser esse exagero de tão pouco de estudar, mas o resultado será melhor. Precisamos entender e compreendermos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma entidade religiosa que tem fé no Deus Todo-Poderoso, e não é a performance que vai atrair e transformar o coração do homem, sim, a oração. Então a lição que nós entendemos como lição eterna é que Deus não fica impressionado com a capacidade que mantém a aparência do indivíduo. Ele busca de fato o coração rendido, humilde, despido de todo tipo de arrogância, que vive para a glória de Deus, em louvor, adoração e magnificação, o Deus do impossível, o Deus verdadeiro. Do capítulo 14 ao capítulo 16, nós podemos enxergar o evangelho no texto. Saul retrata o Adão, o homem natural, que a igreja não deve viver nunca como homem natural, sim como um homem espiritual, regido e dirigido pelo Deus Todo-Poderoso. Davi é retratado o improvável. E isso aponta para um rei perfeito. Só Jesus é o rei perfeito. Obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi humilhado, rejeitado.
E Ele morreu na cruz para que nele eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas Isaías diz que Ele não tinha aparência e nem formosura, mas Ele expressava um coração íntegro diante de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, as fracas para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1, 27. Diante de tamanha verdade, das quais nós vimos nessa noite, a respeito que Deus rejeita Saul e aceita o improvável, de que maneira podemos aplicar isso na minha vida? De que maneira, de forma prática, eu preciso viver para a glória de Deus, segundo os princípios e vontade de Deus? Então eu quero chamar a sua atenção a 3 perguntas. Eu gostaria que você lesse comigo a primeira. Você com sinceridade, você confia mais na sua performance ou na graça de Deus? Você é dependente de Deus ou dependente de si mesmo? E se a sua resposta for: eu confio mais na minha performance, você precisa mudar de vida em nome de Jesus. Você precisa se arrepender e se voltar para Cristo hoje como um homem e mulher de Deus, que deve louvar a Deus. Nós somos assediados constantemente a confiar nas nossas performances, mas Deus quer que você confie no poder dEle. Segunda pergunta: você está Saul, ele vivia para ser aprovado pelos homens. A desculpa dele de não obedecer a palavra de Deus plenamente é o povo que iria sacrificar. Nós temos uma tendência muito grande de ter temor de pessoas. Deveríamos aprender a temer a Deus. A quem você quer, de quem você quer aprovação? De Deus ou dos homens? De quem você tem buscado aprovação? Nas suas relações, talvez você não fale algumas coisas com algumas pessoas com medo de desagradá-las, sabendo que era a vontade de Deus que você falasse. Você precisa mudar. Precisa tomar uma nova postura de vida, de servo e de crente. Você está... Vamos ler mais uma vez, ficou meio ruimzinho, né? 1, 2, 3. Você... Algumas vezes nós desprezamos o improvável. Sabe por quê? Porque nós olhamos só a aparência. Precisamos ter uma nova visão. Você pode ser um profissional bem-sucedido, mas se você não tiver dependência de Deus, não serve para nada. Você, mulher, você pode viver em uma sociedade onde a mulher é incentivada a trabalhar fora. E talvez você ache que o seu valor é menosprezado porque você é dona de casa. Eu quero te dizer que Deus pode fazer de você uma grande intercessora. Você não deve ser moldado pela cultura ou pelo que o povo acha. Mas você deve viver e viver para a glória de Deus, como alguém que ora, intercede, busca Deus. Você jovem, adolescente, você pode ser um improvável. Alguém pode olhar para você e dizer assim: você não tem nenhum futuro pela frente.
Mas a sua vida está nas mãos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que muda história, o Deus que transforma vidas. Em nome de Jesus. Hoje ouvi, eu e a Dani, de uma mãe, infelizmente, de uma menina que sofre com obesidade. A obesidade é uma doença, irmãos. Que sofre com obesidade. Dizer que algumas professoras olham para ela e dizem assim: você não tem futuro na sua vida. Uma criança, não lembro a idade, se é 6 ou de 6 a 9, 9 anos. E a menina está encasquetando com isso. Sabe, Deus é o especialista em transformar os improváveis. É o especialista em mudar as histórias. Ele é especialista em abrir porta. Ele é especialista em transformar, em fazer um milagre. Creia no poder de Deus. Entenda que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Diante de tamanha verdade, já concluindo, nós precisamos compreender que o orgulho de Saul mostra que a confiança em si mesmo leva à ruína, leva à destruição. Que possamos viver e confiar no Deus do impossível. Podemos olhar também que a escolha de Davi mostra que Deus honra a humildade. No livro de Tiago, que o Valmir leu, de forma bem clara, a palavra de Deus diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O Evangelho mostra que o Filho de Davi, Jesus, é o Rei eterno, que reina não pela aparência, mas pelo um coração entregue totalmente ao Deus Todo-Poderoso. Qual é o seu retrato? De Saul ou de Jesus? Quero concluir com esse verso que diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Viva em humildade. Viva para a glória de Deus. Creia no poder de Deus. Creia no Deus do impossível. No Deus que acalma toda tempestade. No Deus que transforma a vida. E no Deus que escolhe os improváveis. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém. Baixe a sua fronte, converse com Deus. Deus Santo, aqui estamos, ó Deus, como teu povo. Reunidos, ó Deus, diante do Senhor, para a glória do Senhor, para recebermos cada vez mais a tua graça, para sermos exortados e mudarmos de vida e parecermos cada vez mais com o Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te pedir que a mesma venha gerar transformação através do teu Santo Espírito na vida de cada indivíduo, para a glória e honra do teu nome. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia da nossa religiosidade falsa, ou a espiritualidade vazia, apática. E aquece, Senhor Espírito Santo, os nossos corações. Ajuda-nos a vivermos e vivermos para a tua glória, para o teu louvor, para a exaltação e glorificação do teu nome. Importa, ó Deus, que o Senhor cresça, Pai, e que cada um aqui venha diminuir, que o Senhor apareça cada vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém.